Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de dar aqui as boas-vindas aos eventos presenciais. Já todos há muito tempo que esperávamos por isto e, portanto, acaba por ser um momento muito bom para mim também, especialmente. Vamos ver se não ponho a pata na poça, uma vez que já não faço estas apresentações há algum tempo. Ora bem, em primeiro lugar, deixa-me apresentar aqui a ArcServe. A ArcServe é um histórico na área da proteção de dados. Portanto, desde 1983 que andamos a proteger dados numa perspectiva de backup que evoluiu para disaster recovery portanto, temos um conhecimento profundo daquilo que é a preocupação e o valor dos dados. Portanto, isto será um lugar comum, mas os dados acabam por ser um dos ativos mais importantes da empresa, junto com as pessoas, e, portanto, todos nós hoje em dia temos essa noção. Portanto, sem dados, sem analisarmos dados, sem os mantermos seguros, protegidos e acessíveis a qualquer momento, as nossas empresas têm dificuldades em sobreviver. Recentemente, a ArcServe concretizou uma fusão com a StorageCraft, que vem também da área da proteção de dados, o que pode parecer algo pouco racional, não é? Portanto, duas empresas que seriam concorrentes, a realidade é que, em termos de portfólio, são coberturas completamente diferentes. Portanto, a StorageCraft vem de um mundo muito mais de managed services e, portanto, soluções para integradores poderem prestar os seus serviços a clientes finais. A ArcServe mais com soluções desenhadas para um segmento mid-market e enterprise de mercado e, portanto, a conjugação dos dois fatores cria um grande player na área da proteção de dados. Cá em Portugal estamos presentes diretamente com uma equipa de 3 pessoas e que, portanto, é uma aposta clara neste mercado. Falando um bocadinho, então, de o que é, digamos assim, o estado da arte, onde é que nos encontramos em termos de proteção de dados. Portanto, temos que resolver aqui uma série de situações que cada uma puxa para o seu lado. Portanto, desde as preocupações, obviamente, com a segurança dos dados, a integridade dos dados e os ataques de ransomware, gerir ao mesmo tempo um crescimento explosivo de dados que temos. Portanto, alguns estudos indicam que 90% dos dados foram gerados nos últimos 2 anos. Portanto, 90% dos dados que nós temos hoje em dia são gerados nos últimos 2 anos. Portanto, estamos a falar de um crescimento absolutamente esmagador. Redes distribuídas, trabalho remoto, híbrido, termos cada vez mais dispositivos espalhados por todo lado. Hoje em dia, obviamente, não temos apenas servidores dentro de portas, temos na cloud, temos informação muito dispersa e temos que gerir aquele conflito que é tornar a informação acessível e disponível de uma forma simples. Enquanto fazemos isso, por outro lado, aquilo que é percepcionado pelos atacantes tem uma superfície de ataque cada vez mais vasta. Portanto, ao ter uma maior dispersão de dados, significa que tem também, muito mais hipóteses de poder ser explorado alguma vulnerabilidade que se encontre em alguma dessas localizações. – 95% das organizações considera que a tarefa de gerir dados é um desafio. Isto porquê? Porque aquilo que nós fazíamos há 5 anos atrás, que seria estimar o meu crescimento de dados com base nos dados históricos, deixa de ser relevante hoje em dia, deixa de ser possível fazer isso. Porquê? Só o facto de eu ter um projeto de digitalização implica que eu não tenho qualquer hipótese de olhar para os dados históricos e perceber aquilo que vai acontecer daqui para a frente. Portanto, é muitíssimo difícil de prever e de estimar este tipo de crescimentos. Ao mesmo tempo, isto significa que, por outro lado, eu tenho cada vez mais dados que estão passíveis de ser atacados. Portanto, e esta realidade do ransomware, hoje em dia já ninguém nega. Eu acho que é um negócio que é muito lucrativo para quem os perpetra e, acima de tudo, temos modelos de negócio cada vez mais sofisticados, com Ransomware as a Service, onde cada um de nós pode subscrever uma assinatura numa dark web para
poder desencadear o maior número de intrusões possível e que, se não for um hacker super especializado, pode recorrer a linhas de suporte e, portanto, escalar as incidências para que um hacker mais sénior consiga então levar a cabo este tipo de ações e, portanto, as nossas organizações, e como o Luís da Cypher acabou por dizer, bem, acaba por não ser uma questão de se eu for atacado, mas quando for atacado. Isto não significa eu assumir que vou ser atacado, não é simplesmente dizer, olha, vou ser atacado, portanto, pouco tenho a fazer, é pelo contrário, quer dizer, quanto mais linhas, quanto mais camadas, quanto mais eu se conseguir dificultar a ação dos atacantes, quer dizer, acaba por ser também mais difícil para eles de concretizarem. Mas devo estar, obviamente, preparado para conseguir responder nessa situação. Mais dados significa gerir mais dados, proteger mais dados. E, em última análise, uma vez que eu assumo que isso vai acontecer, será eu ter que vir a recuperar mais dados. E, portanto, se as ferramentas que tenho anteriormente permitem ou não responder a este tipo de solicitações e em tempo útil. Um exemplo simples, um exemplo que permita que todos nós possamos, digamos assim, identificar-nos com esta situação, dentro das nossas organizações. Alguém que está em casa a trabalhar na sua rede doméstica em que um outro familiar acede, ou seja, tem uma vulnerabilidade e que permite que ser atacado. Clicou num link errado e aceitou um malware. A partir desse momento é desencadeada, portanto, a primeira fase, que será procurar por vulnerabilidades e procurar infectar, eventualmente, ali um outro computador que seja da minha organização e que esteja também a trabalhar dentro da mesma rede de casa. Tendo isso sucedido, esse colaborador vai um dia ao seu escritório e permite, dentro da rede corporativa, simplesmente pesquisar por mais equipamentos de rede, analisar, procurar credenciais, de aceder a determinados outros equipamentos, como sejam servidores. E dentro desses servidores, procurar aqueles que têm informação mais preciosa. Hoje em dia, como creio que todos reconhecem, os ataques não são, a partir do momento em que eu entro numa rede, não significa que eu serei imediatamente atacado. É feita uma análise, portanto, os atacantes hoje em dia não têm formas de se ocultar, não precisam ter grande pressa, vão pesquisando informação, podem ter acesso eventualmente até a extratos bancários para perceberem que tipo de capacidade é que essa organização tem de pagar um determinado resgate. E, portanto, do nosso lado, aquilo que nós fizemos foi o quê? Muitas vezes recorrer à última linha de defesa, que são os backups, para podermos recuperar. Então, do outro lado, houve o contra-ataque, que é simplesmente, ok, então se isto é uma forma de me atacarem, eu simplesmente ataco também os próprios dispositivos de backup e de recuperação. Portanto, hoje em dia, um dos principais alvos serão os próprios servidores de backup. E se eu não consigo encriptar os dados de backup, pelo menos vou simplesmente apagá-los. E, portanto, se eu comprometer esses backups para recuperação, pelo menos eu apago essa outra hipótese. Portanto, a última fase será copiar os dados, fazer uma exfiltração de dados para poder fazer ameaças de divulgar esses dados e, portanto, fazer aquilo que se chama o brand shaming, inclusivamente usando redes sociais para poderem fazer esse tipo de pressão. Portanto, aquilo que nos procuram fazer crer é que a única hipótese que temos será pagar o resgate. Quer dizer, é uma realidade demasiado presente para podermos ignorar. Portanto, hoje em dia, acho que a proteção que tradicionalmente estávamos habituados a falar, portanto, que era 3-2-1, 3 cópias em 2 mídias diferentes, um deles off-site, acaba por não ser suficiente. Portanto, estes ataques devem ser geridos, na nossa perspectiva, de 2 formas. Portanto, de uma forma preventiva, em que eu, quanto mais linhas de defesa conseguir colocar, mais difícil se tornará a vida dos atacantes e, portanto,
uma série de ferramentas que eu tenho ao meu dispor para o fazer e uma última linha de ataque. Uma última linha de defesa, aliás, que será a questão de poder implementar SLAs que sejam adequados ao meu negócio e, portanto, se quiserem fazer este exercício teórico, façam-no mesmo com base na vossa organização, ou seja, perceberem quanto tempo é que a vossa organização pode ficar sem acesso aos sistemas, sem que isso implique problemas de sobrevivência, né, da própria organização, e qual a perda de dados que é tolerável. Com base nisso, façam um simulacro e verifiquem se as duas coisas estão alinhadas. Se não estiverem alinhadas, alguma coisa têm que fazer para conseguir ajustar as necessidades do negócio àquilo que são, aquilo que é a realidade da vossa infraestrutura. Naturalmente, podemos fazer isto de várias formas, ou seja, e aqui já um bocadinho pressionado pelo tempo, dizer que temos tecnologias, temos processos e temos a recuperação orquestrada, ou seja, o nosso plano não está desenhado completamente se eu não considerar que vou ter que fazer uma recuperação e que essa recuperação tem um determinado plano e sequência que deve ser seguida. Portanto, conforme disse, 3, 2, 1, na nossa opinião, está um pouco desatualizado e deveríamos passar para uma última linha de defesa que será acrescentar um último que será a imutabilidade de dados. Imutabilidade de dados, vamos então definir o que será imutabilidade de dados. Significa que, a partir do momento em que um dado é escrito, esse dado não pode ser, 1, nem editado, 2, nem apagado. Isto é o que define imutabilidade de dados. O que é que isto significa? Em última análise, significa que, mesmo numa situação em que eu sofro um ataque de ransomware, eu vou ter capacidade de recuperar os meus dados porque tenho uma cópia que eu considero que é considerada imutável. Agora, eu consigo atingir a imutabilidade de várias formas. Portanto, posso utilizar, e para aqueles que hoje em dia fala-se em imutabilidade, aqui há 10 ou 15 anos atrás falava-se de sistemas WORM. Write once, read many. É basicamente isso que estamos a falar, é dizer assim, portanto, pensando numa das hipóteses que eu tenho de atingir a imutabilidade. Cópias para tapes. Tem vantagens, que é, lá está, eu pego na cópia e se eu retirar, e isto é importante, não é? Portanto, se eu mantiver a tape no mesmo robô, ela continua a estar acessível para ser destruída. Portanto, implica que eu tenha rotinas de logísticas para retirar, colocar num cofre seguro, fora das instalações. A questão é que, em termos de recuperação, disaster recovery, quando estamos a falar de recuperar de volumes grandes de dados, tendencialmente pode não ser muito rápido. Outra hipótese, já ouvirmos falar de Object Lock na cloud. Object Lock na cloud é exatamente isto que é imutabilidade. É basicamente falarmos de um file system que está desenhado para, a partir do momento em que um determinado dado é guardado, este não volta a ser mexido e mesmo que esse dado seja alterado, o que nós vamos fazer é criar novos objetos. E, portanto, ficamos, digamos assim, como se fosse com várias versões do mesmo objeto, mas sem nunca mexer no objeto original. Se o meu dado, se os meus dados forem encriptados, o que significa é, eu fico com a versão anterior ao ataque, que não é mexida, mas vou criar novos objetos, que são, basicamente, pouco válidos para mim, não é? Que são objetos encriptados, mas eu tenho a possibilidade de voltar a um momento anterior a essa alteração do tal objeto. Object Lock na cloud é bom para desastres, quando falo em desastres físicos, incêndios, inundações, roubo de equipamentos, mas menos bom para disaster recovery, especialmente quando falamos em volumes muito grandes de informação. Não é? Portanto, se tivermos que fazer download de 10 teras, 20, 30, 40 teras, quer dizer, significa que o meu RTO vai ser seguramente bastante mais longo. Finalmente, e mais recentemente, então, apareceram aquilo que será, simplificando, um Object Lock na cloud, mas para dentro de portas, ou seja, storage, equipamentos, em que me permitam ter a tal capacidade de eu ter 50, 100, 200 teras de dados dentro de portas, com características de
imutabilidade, mas que me permitam então o tal disaster recovery rápido, que será instantaneamente eu, se necessitar, e utilizando as ferramentas tradicionais que eu utilizo de backup, mas ter como um destino último uma storage com imutabilidade que me diga assim, ok, os meus dados foram comprometidos, foram encriptados, mas como eu tenho snapshots imutáveis na minha storage, e portanto a Arcserve tem com o seu storage OneSafe, simplesmente promover os dados anteriores ao ataque para dados de produção. E portanto isto é válido para volumes de dados muito grandes. Uma das coisas interessantes destes equipamentos é que também permitem distinguir muito bem aquilo que é o acesso aos dados, que é feito apenas fisicamente acedendo à storage, daquilo que são o acesso à gestão. E, portanto, estando segregados, quem faz a gestão do equipamento não tem acesso aos dados, quem acede aos dados não consegue aceder à gestão do equipamento. E, portanto, que me dá aqui também alguma segurança adicional em termos de tecnologias como seja a autenticação multifator, etc. Portanto, como uma última palavra, portanto, num cenário tenho vários utilizadores com os meus servidores de produção. Um cenário típico 3-2-1-1 seria utilizando um servidor de backup para fazer o armazenamento com a retenção que eu definir o meu histórico, uma sincronização de backups air-gapped para uma cloud e a possibilidade de depois ter então um destino último. Portanto, 3 cópias dos dados, servidores de produção, backup e cloud, 2 dispositivos mídia diferentes, portanto, servidores e cloud, um deles fora das instalações, pensando na cloud, e uma última linha que será a imutabilidade de dados, então, conferida por uma storage dentro de portas. Ainda assim, continuamos a ter, lá está, aqui uma série de desafios que me podem atrasar aqui no tempo de recuperação e, portanto, digamos assim, como conclusão, eu diria que 3 pontos. Em primeiro lugar, prevenir. Em segundo lugar, proteger. E, finalmente, que não fique de fora do vosso plano a questão de recuperar e assumir que vamos ter que o fazer, não sabemos quando, mas temos que estar preparados para esse momento. Dito isto, agradeço a todos, foi um prazer, acho que não dei grandes pontapés e consegui superar com alguma felicidade esta apresentação. Desejo a todos um resto de bom dia e se quiserem ter então aí uma conversa aqui fora, obrigado a todos e estarei disponível.